Então, que Jesus nos abençoe nesta fala da noite de hoje, onde vamos refletir um pouquinho, porque nenhum tema que nos traz aqui à tribuna, primeiro, nós somos donos e nem temos a autoridade plena e absoluta, mas cada um de nós que dirige esforços, né, em fazer algo, e muito especialmente no que nós estamos nos debruçando aqui, que é o estudo, o conhecimento, a divulgação da doutrina espírita. Nós estamos naqueles espíritas que Allan Kardec denomina como quem é o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, porque uma coisa e outra é a mesma. Aqueles que imprimimos esforços para diminuir as nossas más tendências. Porque eu sei, e todos nós aqui sabemos, que o que nos traz a reencarnação num planeta de provas e expiações, além de um processo progressivo da alma, desse espírito, a gente também está num processo de descascar a cebola das nossas imperfeições e chegarmos àquela pureza do espírito puro que um dia eu serei. Estou faceira com isso, e cada um que aqui está também. Nada disso que é ruim em nós, que é ruim no nosso irmão, é para sempre. Uma hora vai acabar. Às vezes a gente queria que fosse ainda nesta vida, mas nem nós alcançamos isso. Nós já estamos num patamar talvez um pouquinho melhor em alguma situação. Em outras, quando a gente menos espera, lá estamos nós envolvidos na nossa teia das paixões de novo e naquelas nossa perdição, né? Tipo assim, quando a gente segunda-feira come bastante brigadeiro, bota o pé na jaca, né? Então a gente faz isso também com a nossa vida dos sentimentos, com a nossa vida daquilo que são ainda as nossas paixões e que por vezes a gente colocou embaixo do tapete, mas que não adianta. É da lei divina que precisa varrer toda a impureza que está embaixo. Então a gente vai limpando, vai limpando. Tem limpeza que eu nem dou conta ainda nesta existência. E quer Deus que assim o seja, porque Deus é todo amor e misericórdia. Justiça e misericórdia. Então, ele não dá um fardo maior que a gente possa carregar, a gente já sabe disso. O que está dito junto com isso? Que tem coisa que a gente não tem condições de carregar ainda. Então, tudo isso que a gente tem aí, sabe? Isso aí, essa dor, esse medo, essa insegurança, essa vulnerabilidade na fé, porque tem hora que a fé fica tão forte, tão firme, mas tem hora que ela é vulnerável, que ela fica frágil. Porque aonde está batendo é muito íntimo ao nosso coração, é muito íntimo ainda as nossas imperfeições, é muito ainda em cima daquilo que a gente não desenvolveu a educação firme, da casa em cima da rocha. Que é isso que Jesus dizia. A casa em cima da rocha é aquela nossa fé inabalável. Não é que a gente não sofra mais, porque o sofrer em a nossa caminhada de espíritos em evolução ainda, ele é um processo educativo. Ele não é um processo de castigo e de vingança de Deus. Ele é um processo educativo. E nós vamos ver hoje, porque neste capítulo que a gente está aí, volta e meia a gente vem nele, eu particularmente gosto muito dele, porque me vejo inteirinha nele, né? E ele é realmente o capítulo onde mais nós nos reconhecemos. Porque quando você vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem não foi ainda, tema de casa, chega em quem não tem o Evangelho ainda, está na hora de ter, né? É sempre bom que além de frequentar palestra, a gente comece a se aperfeiçoar um pouquinho mais, né? O nosso tempo de ir na missa e voltar para casa já acabou. Nós somos a igreja viva do Evangelho. Não é fácil. É bem difícil. Muito especialmente quando mexe nos nossos calos e nas nossas unhas encravadas da alma.
Não é fácil. E geralmente quem mexe nesses milindres nossos são as pessoas que a gente mais ama, que a gente se importa. E as que a gente faz isso geralmente são aquelas que se importam muito com a gente. E a gente magoa, a gente fere, a gente deixa de lado, se descuida. Então, todos nós aqui, sem exceção, estamos envolvidos nesse tema do Evangelho do dia de hoje, da noite de hoje, porque trata lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Eu faço questão dessa introdução para a gente ver onde é que a gente está mergulhado aqui nesse tema. Como é que ele caiu aí no Evangelho assim? Do céu feito chuva? Não. É um estudo que Allan Kardec traz para nós. É uma linha de conhecimento que ele mostra para nós. Para que a gente saiba para que a gente está aqui, de onde que a gente veio e para onde nós vamos. Todos esses 3 momentos da nossa existência, eles estão no estudo do Evangelho em todos os capítulos que a gente for aqui. Porque a gente vai se encontrando. Por que a gente vai se encontrando? Mas e quem não é espírita também, é o Evangelho do Cristo. Este é a luz da doutrina espírita. Esclarece a luz dos princípios que, a partir do século XIX, remove a cortina do desconhecido, porque não foi descoberto coisa que não existia. Foi revelado. A gente não enxergava. Quis Deus que, a partir do século XIX, através de Allan Kardec, das vozes do além, mas que de forma organizada, bem mostradas, chegassem até nós. E para não ficar assim, en passant, só para o povo do século XIX, Allan Kardec é o grande discípulo da vez, o mestre, o professor, aquele que cataloga, coordena e monta esses livros, que a gente chama de Pentateuco, que são os 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Aqui está a biblioteca mais certa, mais correta. Não precisava se estudar mais nada, mas a gente gosta de inventar coisa. Bastava mergulhar nas obras básicas e nós seríamos espíritas de verdade. Então a gente vai caminhando nas nuances, né? Assim como a gente faz com as coisas da moda na vida. As roupas, mobília de casa, modelo de carro, essas coisas que hora a gente usa uma coisa, daqui a pouco usa outra. Mas no frigir dos ovos a gente vai ver que ninguém escapa de uma camisetinha branca, de uma calça preta. Então, no Bem-aventurados aflitos, o que trata esse capítulo? Justiça das aflições. Então, se você que está aqui hoje, e todos nós que aqui estamos, queremos saber, será que a aflição que a gente tem está embasada na justiça divina? Tem um sentido de justiça minhas aflições? A resposta está aqui. As causas atuais das aflições. Nós já sabemos, à luz da doutrina espírita, que tem coisas que eu vivo e você vive, que a gente causou agora. Foi neste berço. De algum jeito a gente criou alguma coisa e a gente sabe que o efeito já vem em seguida. É mais ou menos isso. A gente planta alface hoje na horta e colhe ainda este mês para comer. Plantou, colheu. Mas tem causas que são anteriores. Se plantar uma figueira, talvez a gente não use a sombra da figueira nesta encarnação. Ficou claro? Mas ainda tem assim, esquecimento do passado. Para quem conhece um pouco a doutrina espírita, não muito, acha que esses espíritas são loucos.
esse negócio de esquecer o passado. Se é verdade que eu estou junto com meu filho, com o marido, com a sogra, com essa gente toda, porque a gente tem um laço de trabalho juntos para resgatar coisas que a gente se atrapalhou, para conquistar um pouco mais o amor e o perdão. Por que a gente não lembra o que a gente fez antes com essas criaturas? Se a gente olhar bem pra gente no espelho, ficar desse um dia inteiro ia ser legal, né? Mas a gente não tem coragem, eu não consigo. E fica perguntando assim, pelas minhas tendências, pelas minhas fraquezas, pela minha ignorância ainda, não precisava nem eu saber o que eu fui antes. E eu nem quero saber. Porque eu mesma não daria conta de mim. Imagina a minha mãe, que me carregou no útero, minha sogra, que me recebe depois. Melhor não esquecer mesmo. Então nós não nos lembramos, não nos lembramos nitidamente de tudo, mas a gente tem a lei de Deus na consciência, diz lá no Livro dos Espíritos. Se está na consciência, a gente tem ela gravadinha. Como ela está gravadinha na consciência, em dado momento, quando eu burlo a lei, eu sei que eu me atrapalhei. Nem precisa contar para ninguém. E esse saber, às vezes, é bem lúcido. Porque como eu já tenho mais consciência, eu sei que eu cometi a coisa errada, eu me arrependo. Eu tenho remorso, me machuca, eu choro, eu queria pedir desculpas. Em alguns casos, a gente não tem consciência. Daí aparece uma doença. E a psicologia explica hoje. Chama isso de doença psicossomática. Soma o que está no psique, nas emoções, no corpo. Soma é o corpo. Daí reclama. Porque é da lei que a gente sare. É da lei que a gente vai se tratando. Né? Então, por isso que a gente esquece, sim. Mas não é esquecer para nunca mais lembrar. É um esquecimento temporário. É só assim, tem coisas que nesta vida não vamos lembrar mesmo. Tem gente, inclusive, que por teste da alma, por provação, por alguma situação mais de apelo à sua encarnação, recebeu um estudo mais intenso naquele setor, às vezes tem lembranças bem nítidas e sofre bastante com isso. Aqueles de nós, tipo eu, assim, que é bem tansa, não lembra nada, é uma bênção. É uma bênção misericordiosa. Porque a gente não sabe a peste que a gente foi, então a gente pousa de boazinha. É tão bom. Precisa ver, bom é assim, ver vocês achando que eu sou muito querida. Né? Queriam levar para casa, inclusive. Pergunta para o povo que mora comigo. Né? A gente já é bem melhor. Isso eu posso garantir. Mas falta bastante coisa. Né? Então, o esquecimento passado é uma bênção. A gente esquece, sim, pode ter certeza disso. Quem não tem ainda, estuda mais. Motivo de resignação. Tem razão a gente se resignar numa luta na vida? Quando a gente vê gente que não luta nada e tem uma vida tão glamourosa, vale a pena mesmo? Não dava para a gente ter tudo isso de glamour também nesta vida? Para que tem que caminhar nessa vida de martírio? Tem alguma razão de ser isso? Vai dizer aqui. Quem tem curiosidade, vem aqui. Né? E vai ser aqui que vai falar do suicídio e da loucura, porque, obviamente, criaturas como nós, que viemos com toda essa bagagem, alguns de nós, por hora, pode não querer mais nem viver de tão enlouquecido que está. Mas aí vai descobrir que é uma ilusão, que não compensa. Se é para aguentar dor, aguenta aqui, porque aqui tem bastante gente para ajudar. No invisível, se for um pós-suicídio, vai sofrer um pouco sozinho por um tempo. E é por um tempo também. Mas é ruim pra caramba.
Não compensa. Como é que a gente sabe? Por aqueles que já se suicidaram. E a gente tem mensagens, e a gente tem as experiências, porque a doutrina espírita, ela é ciência, ela é religião, né? E ela é filosofia. Então, na sua fenomenologia, que não é a única coisa dela, mas que, principalmente no passado, muito foi valido disso para provar que a vida existe além do túmulo. E que nós, que despojamos-nos do corpo, vamos continuar fazendo coisas. Às vezes boas já, às vezes muito boas e às vezes bem ruim, muito ruim. Porque a gente não mudou porque desencarnou. A gente só ficou sem o corpo. Porque o corpo tem data de validade. Ele não é para sempre. Mas o espírito não, ele continua. E aí, adoro falar sobre isso, mas vamos ter que voltar para os tormentos voluntários, que é um dos temas, então, que a gente vai ter, porque logo que passa essa primeira base que Allan Kardec dá para você estudar ali, vem instruções dos espíritos, que foram muitas mensagens que foram catalogadas à época do lançamento da doutrina espírita, e os espíritos superiores então enviaram mensagens, e estas mensagens que vêm aqui, elas estão diretamente ligadas com este capítulo, com estes títulos que eu acabei de dizer para vocês, porque eles têm muito a ver conosco. E daí, olha só, os espíritos superiores vão falar do bem e do mal sofrer, do que é mal para a gente e o que é remédio, vão falar que a felicidade não é deste mundo, vão falar de uma das coisas que mais machuca a nossa alma, talvez realmente a mais, que é a perda dos entes queridos. Não só a das pessoas amadas, mas aquelas mortes prematuras, que a gente julga prematuras. Muito bem. E vai ter outros títulos. Vou encerrar, depois vocês vão lá estudar. No próximo aqui vai chegar em seguida os tormentos voluntários, que é o que nos coube falar um pouquinho, ainda dá tempo agora. Quando diz assim, tormentos voluntários, é aquilo que eu criei para mim de boa vontade? Será que tem coisa assim que a gente voluntariamente foi lá e pimba, fez para sofrer mesmo? De forma lúcida? De forma já amadurecido? Está tão nesse capítulo, que é uma das nossas fraquezas e fragilidades, porque, tudo bem, Diniz? Porque a gente vai entender que tormentos voluntários é mais uma das nossas fragilidades. Mas o que o Evangelho e Allan Kardec traz para nós, a partir dos espíritos superiores, é para dizer para a gente assim, ó, é normal. Ainda é normal. Porque eu e tu somos espíritos imperfeitos. A gente não está acabado ainda. A gente tem umas cotas de muito ciúme, de muita inveja, de muita raiva, de muita intemperança, de muita impaciência, de muito modelar os outros pelo meu olho, do jeito que eu quero que a pessoa seja, e não do jeito que ela está podendo ser. Assim como o povo aguenta o jeito que a gente está conseguindo ser. Muita gente não gosta da gente como a gente é ainda. E uma parte delas está dentro de casa, só não conta para nós. Porque ama. Porque suporta alguns. Outros porque tem paciência, tem tolerância, tem respeito. Isso que às vezes a gente também tem. Quantos tem que a gente respeita, tolera? E o que é pior, bem pior, é que às vezes a gente é indiferente.
um dia a gente vai se importar. E aí tem uma palavra bem bonita desse tempo agora. A gente vai ter uma coisa chamada empatia. A gente vai entender como se estivesse no lugar do outro. E vai querer resolver, não do nosso jeito, mas vai esperar. Porque eu vou estar no lugar do outro entendendo que a dor dele é dor, sim. É ignorância, sim. É doença, sim. É limite, sim. Não está conseguindo ainda. Então, a gente vai entender que tormentos voluntários... Por que a gente vai entender que tem tormentos voluntários? Para a gente não ficar querendo de novo e sempre se defender daquilo que a gente já podia melhorar em nós, botando culpa nos outros, botando culpa na reencarnação, botando culpa na mãe, no pai, no governo. Quantas coisas da nossa existência a gente dá culpa na mãe? Hoje tem até terapia de monte aí. Começa a vasculhar e descobrir que a pobre da mãe tem umas influências. Misericórdia. Eu sou mãe, fico com dó de mim até, né? Mas é lógico que a gente tem grandes ligações. Nós somos almas interdependentes. Nós somos ligados, sim, mais do que a gente pode supor. Só que não se apaga assim, com uma benzida. Nós estamos aqui justamente por isso. Porque nós temos que construir essa relação, que não é uma relação que vai começar do zero. Ela vai transformar-se daquilo que a gente judiou, machucou, não entendia, não sabia como é que era, agora está aprendendo a saber, então vamos fazer direito. Quanta coisa, há um pouquinho de tempo atrás, um pai jamais conversava com o filho jamais conversava com a mãe não tinha coragem de falar com os filhos. Hoje já consegue-se ter uma conversa. Mas também é hoje que ainda se tem conversas violentas. Se é verdade que antes a gente batia com a palma no bumbum, alguns na cara, outro puxava a orelha, outro dava beliscão. Hoje a gente reduziu isso, mas a língua está envenenada pra caramba. Se diz coisas horríveis. Hoje não se pede bênção para pai, não se pede bênção para mãe. Tem gente que não abraça mãe, que não abraça pai. Tem pai que não consegue abraçar filho. Pegou no colo quando era criança e agora não tem jeito. Fica difícil de amar. Só isso. Fica difícil de perdoar. Porque não consegue se aproximar. Então, essa escola que a gente está, que é o Evangelho de Jesus, é para nos ensinar a tirar essa ferrugem do nosso coração. E não é o coração que vai para a terra porque vai morrer. É dos sentimentos. É esse sentimento que o espírito imortal tem e que está num processo educativo em cada reencarnação. Se utiliza de um corpo físico, é da vontade de Deus, pelo menos aqui, enquanto somos homens e mulheres, nessa raça, nesse planeta que a gente tem esse formato, que a gente tem um coração que pulsa. E para nós o sentimento do amor está no coração. Mas não é no coração, é na alma. Só que o coração sente aquela adrenalina, aquela fisgadinha, aquele pulsar. Por outro lado, se sente envenenado, taquicardia, quando odeia, quando tem raiva, quando tem ciúme, quando tem inveja, quando tem discórdias. Então, o tormento voluntário
mais ferrenho da minha alma e da tua alma está diretamente ligado com aquilo que sai dos sentimentos do ciúme, da inveja, da raiva, da violência, da vingança. O tormento voluntário de gastar mais do que a gente ganha e daí o devedor bater na porta, esse é mais fácil de lidar. E mesmo assim, dependendo do tipo de dívida, a gente vai criar uma inimizade. Alguns têm homicídios, né? Mas os mais ferrenhos, e que daí caem na população toda, porque matar gente não é todo mundo que mata. Mas ter sentimentos venenosos, eu tenho. Você também tem. Ainda. O que mudou em mim, com a luz do Evangelho e do Espiritismo, diminuiu um montão. E rapidamente detectamos para se arrepender, para pedir desculpas, para não fazer de novo. Máximo que consegue. Só vale a pena estar aqui se a gente começar a ser assim de verdade. Senão, de novo, a gente está indo no culto, fechando a porta da igreja e achando que já praticou a religião da gente.